do Senhor, amado, é ter o seu nome escrito no livro da vida eterna. E só Jesus pode nos garantir. Só Jesus é o passaporte. E isto foi determinado, sabe quando? Lá em Gênesis, quando Deus determinou e falou, aleluia, que de uma mulher nasceria um que pisaria na cabeça daquele que tentou destruir o plano de Deus, daquele que tentou destruir o plano de salvação na minha e na tua família. Amados, falar de salvação, falar de família, falar de promessa de salvação, eu tenho um testemunho para dar. Porque quando eu era ainda muito jovem, o Senhor me chamou e falou, filha, eu nem entendi ainda o propósito da salvação na minha própria vida, mas Deus fez a mim uma promessa, filha, eu vou salvar os teus. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é fiel. Ela diz que se você crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não se conforme só pela tua salvação. Não seja egoísta. Crer no Senhor Jesus, porque não há nenhum outro nome, aleluia, pelo qual nós possamos ser salvos. Mas o que além disso eu posso fazer para que outras pessoas alcancem esta tão grande, esta tão, aleluia, maravilhosa salvação através de Jesus? O que eu e você tem que fazer além de crer? Nós temos que testemunhar do poder de Deus. Nós temos que testemunhar que Deus, Ele tem um poder em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, de restaurar, de regenerar, de transformar, de fazer tudo novo, igreja. Amém? Você pode glorificar o Senhor, porque Deus, Ele está neste lugar. E Ele tem um projeto de salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não abra mão, aleluia, daquilo que Deus já prometeu. E a promessa está aqui. Aleluia, Jesus já fez o que Ele deveria fazer. E agora o que nós vamos fazer? Crer, orar, buscar, aleluia, e permanecer firme e dizer que Jesus cura, salva e liberta, aleluia, amém? Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece, aleluia. Ministério de louvor vai estar louvando ao Senhor. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Gostaria de estar convidando os irmãos que podem para ficar de pé, para juntos louvarmos a Deus, amém? Glória a Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou.
que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Glória a Jesus. As palmas louvem ao Senhor. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, hein? Meus irmãos, está conosco, graça e paz para todos. Hoje estamos no segundo L da campanha, alinhamento com Deus, e hoje é salvação. Está conosco nosso irmão Israel, vai estar ministrando nessa noite. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Quem está também nessa noite cooperando conosco, o pastor Ivo e a nossa irmã missionária Maria. Vamos ouvir uma saudação aqui, pastor Ivo. Está ali congregando com o pastor Jones. Que bênção, glória a Deus. Alguém pode dizer um amém? Um glória a Deus? Glória a Deus, a paz do Senhor por toda a igreja, amém? Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Livro das Crônicas, para a honra e a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Primeiras Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É a Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Segundas Crônicas fala assim, está escrito na Bíblia: e se o meu povo, que se chama pelo meu, fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha e se converter dos seus maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória ao nome de Jesus. O Senhor quer que eu, você, nós se humilhe. Quem é nós? Ele está dizendo aqui, bispo, se o meu povo, é Jesus dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu, fizer o quê? Mas quem é que quer se humilhar mais hoje? Ninguém, pastora. Se humilhar para aqueles que estão muitas vezes se levantando contra mim, contra você, é difícil, tá? Não foi eu não, foi ele que venha. Mas na minha Bíblia eu achei o versículo, que se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Louvado seja o nome do Senhor. É humilhar-se para ganhar o reino de Deus. Não é se exaltar não. Louvado seja o nome de Jesus. É Jesus dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, fizer isso aqui, ó, se humilhar, buscar a minha face, louvado seja o nome do Senhor, desviar dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E sararei essa terra. Mas hoje parece que até para muitos, Jesus já morreu, já foi lá na cruz, já se humilhou muito por mim, por nós, não carece não. Jesus está dizendo aqui, se humilhe, meu filho. Quer bênção, quer vitória, humilhe na presença de papai, não é do bispo não. Ele envia para que nós possamos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem a repreensão para mim e para você, ninguém quer mais isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se aborrece, né, bispo? É o crente em Danone, iogurte. Vá se converter em nome de Jesus. É a palavra que está mandando nesta noite. Louvado, se humilhe, busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto está perto. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vi na Bíblia, está escrito a palavra, Jesus se encontra e se depara com a mulher à beira de um poço. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus não tem arrudeio não, a palavra do Senhor, Ele vai direto, Ele vai curar a minha e a tua alma nesta noite com a palavra. Glória a Jesus. E Ele chega e diz, cadê o teu marido? E ela diz, eu não tenho marido. Jesus poderia, e a Rudinha, Jesus diz, verdade, tu falaste a verdade, tu já estivesse 5, e o que tu tem não é teu. Aí às vezes, é porque o irmão peca, porque o bispo falou algo, você não quer se humilhar, mas Jesus, ele não tem arrudeio nele, ele vai logo direto no meu e no seu pecado, converta-se em nome de Jesus, se você quiser ir morar no céu, derrame essas lágrimas hoje, porque amanhã Jesus vai te dar a vitória. Não se exalte não, não vá pegar, achar que você está por cima da carne seca não, aqui a estrela é Cristo Jesus, quer crescer, desapareça em nome de Jesus, deixe que Deus apareça na sua vida.
Jesus tem o melhor para mim e para você, mas é preciso fazer o que está escrito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face, eu ouvirei do céu. Aí fica reclamando, murmurando, porque Jesus não está lhe ouvindo. Como desse jeito? Todo desgovernado. Não ouve nem o bispo, não ouve nem seu pastor, onde você congrega. Não obedece à rebelião desgramada, mas Jesus está nessa noite. Converta-se em nome de Jesus. Busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Se desvie dos seus maus caminhos. Glória ao nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu para mim e para você. Está ardendo, não gostou não? Coma, que assim mesmo é a palavra do Senhor Jesus. Está escrito na minha Bíblia, da sua também está. Basta só nós refletir, se humilhar, se converter. Não gostei, engole assim mesmo com custo, mas vai sarar a minha e a tua alma nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ivo, glória a Deus. Mais forte o aplauso. Halley. Vamos ouvir nosso irmão Halley também nessa noite, louvando a Deus. Vamos aproveitar, tirar o dízimo e oferta. Depois da gente ouve a palavra também, depois tem mais oração, tem mais louvor e assim por diante. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos tirar o dízimo e oferta também. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês aí, hein? Quantos estão felizes com Jesus? Dá um brado de vitória. Porque na palavra do Senhor está escrito que um coração alegre, ele formoseia o rosto, hein? Dá um sorriso para Jeová aí, que maravilha, hein? Glória a Deus. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover e faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover e faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, meu Deus.
chover, oh meu Senhor Jesus, faz chover, oh, faz chover. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra em número 6, verso 24. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Receba essa vitória de Jeová em nome de Jesus. E assim chega essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ficamos de pé, irmãos. Vamos receber o nosso irmão Israel. Todos de pé. Pega a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Levante a mão para cá, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor pela primeira parte do culto que te oferecemos. E na continuidade, meu Deus eterno, deste mover da ação do Teu Espírito, Teu Filho agora terá o encargo de trazer a Tua palavra. No nome de Jesus, estamos aqui nessa segunda quinta-feira desta campanha do alinhamento. Obrigado, meu Deus, por a oportunidade e poder estarmos juntos aqui em comunhão com toda a Tua igreja. Usa o Teu Filho conforme o Teu querer, a Tua vontade. Continue abençoando os dizimistas, os ofertantes, meu Deus. Aqueles que te queriam, Deus de mais ofertar, não pôde hoje, mas eu creio que no próximo culto também irão ofertar conforme o Senhor propôs no seu coração. Glorifique e exalte o nome de Jesus. Todos digam pastor, glória a Deus. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Quem tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, diga aleluia. Tome o seu assento, glorificando o nome santo do Senhor, porque Deus está presente conosco, bispo, neste lugar. Nós já sentimos a sua glória, eternamente magnificado seja o nome de Jesus. Vamos começar magnificando, exaltando, bendizendo, porque a Bíblia diz que todas as coisas convergem, se direciona, se centraliza para Ele. A Bíblia diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então sem Jesus nem vivo aqui nós estaríamos, mas porque Ele fez todas as coisas, nós estamos aqui desfrutando daquilo que Ele fez. Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus dos anjos, Ele é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que criou o sol, é o Deus que criou a lua, criou as estrelas, o Deus que criou os planetas. Ele é o Deus de todos os dias, de todos os meses, o Deus da Bíblia. Ele é o Deus de segunda, é o Deus de terça, é o Deus de quarta, é o Deus de quinta, é o Deus de sexta, é o Deus de sábado, é o Deus de domingo. Ele é o Deus de janeiro, é o Deus de fevereiro, é o Deus de março, é o Deus de abril, é o Deus de junho, é o Deus de julho, é o Deus de agosto, é o Deus de setembro, é o Deus de outubro, é o Deus de novembro, é o Deus de dezembro. Ele é o Deus da Bíblia, Ele é o Deus de Gênesis, Ele é o Deus de Êxodo, Ele é o Deus de Levítico, Ele é o Deus de Número, é o Deus de Deuteronômio, Ele é o Deus de Josué, é o Deus de Juízes, o Deus de Ruth, Ele é o Deus de Samuel, o Deus de Reis, o Deus de Crônicas, Ele é o Deus de Esdras, Ele é o Deus de Neemias, Ele é o Deus de Esté, Ele é o Deus de Jó, Ele é o Deus de Salmos, Ele é o Deus de Provérbios, Ele é o Deus de Eclesiastes, Ele é o Deus de Cantares, Ele é o Deus de Isaías, Ele é o Deus de Jeremias, Ele é o Deus de Lamentações de Jeremias, Ele é o Deus de Ezequiel, Ele é o Deus de Daniel, Ele é o Deus de Oséias, Ele é o Deus de Joel, Ele é o Deus de Amós, Ele é o Deus de Obadias, Ele é o Deus de Jonas, Ele é o Deus de Miqueias, é o Deus de Naum, é o Deus de Abacuque, é o Deus de Sofonias, é o Deus de Ageu, é o Deus de Zacarias, é o Deus de Malaquias, Ele é o Deus de Mateus, é o Deus de Marcos, é o Deus de Lucas, Ele é o Deus de João, Ele é o Deus de Atos, Ele é o Deus de Romanos, Ele é o Deus de Coríntios, Ele é o Deus de Gálatas, Ele é o Deus de Efésios, é o Deus de Filipenses, é o Deus de Colossenses, é o Deus de Tessalonicenses, é o Deus de Timóteo, é o Deus de Tito, é o Deus de Filemão, é o Deus de Hebreus, é o Deus de Tiago, é o Deus de Judas, é o Deus das epístolas de João, é o Deus de Apocalipse, é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, é o Deus que
restaura, é o Deus que transforma, é o Deus que batiza, é o Deus que magnifica, é o Deus que dignifica, é o Deus que qualifica, é o Deus que capacita, é o Deus que move, é o Deus que comove, é o Deus que enche, é o Deus que preenche, é o Deus que sobe, é o Deus que desce, é o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem levantar a mão e adorar a grandeza daquele que rege todas as coisas pelo poder da sua palavra? Eternamente seja glorificado o nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso bispo. É sempre um renovo vir aqui, porque lembro quando eu era pequeno ali na garagem, no Acapulco, eu só bagunçava, né? Enquanto estava acontecendo os cultos lá na garagem, minha tia, minha mãe às vezes ia lá, e eu ficava só bagunçando na Késia, pequena, desde pequeno. Mas nós vemos o que Deus falou através de Paulo. Um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Amém? O nome do Senhor tem sido glorificado. Deus abençoe todos os irmãos. Sem delongas, vamos abrir a Bíblia, porque o relógio é inimigo do pregador. As horas se avançam, mas tem um sentido positivo. Quanto mais aquele ponteiro ali vai girando, mais o Rei dos Reis está chegando para nos buscar. Amém? Abra sua Bíblia no tema. O bispo me falou ali que é um ano de alinhamento, e não tem maneira melhor de alinhar a nossa vida a não ser através desta palavra. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1 a seguir. Evangelho narrado pelo médico Lucas, o único escritor gentil de todos os escritores. Lucas capítulo de número 19, para a nossa breve meditação. Lucas capítulo 19. A salvação chega na casa de Zaqueu, e eu profetizo que vai chegar na sua casa também. Amém? Lucas capítulo de número 19. Lucas capítulo de número 19. Versículo 1. Amém? Todos localizaram? A epígrafe diz Zaqueu, que significa puro ou justo ou publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados irmãos em Cristo Jesus, Jesus Cristo surge no meio do cenário da história de Israel, no meio de uma sociedade falida e destruída. O carpinteiro de Nazaré chega na terra para cumprir todas as profecias escritas acerca dele na lei, nos salmos e nos profetas. Quando o carpinteiro de Nazaré surge no cenário da história de Israel, no meio de uma sociedade falida e destruída espiritual, aonde o povo estava clamando por um socorro, aonde o povo estava clamando, não obstante a opressão, o jugo espiritual satânico sobre a sociedade daqueles dias de Jesus, ainda havia o Império Romano, que subjugava muito o povo de Deus até então. E Jesus Cristo, com 30 anos, aparece
aparece no Rio Jordão para cumprir as escrituras sagradas, que o sacerdote iniciava o seu ministério com 30 anos de idade. Jesus chega no Rio Jordão e João Batista está pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando João viu Jesus vindo para ele, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Quantos crê que ele já arrancou o pecado do mundo? Pode glorificar o nome dele. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus é imergido nas águas, Jesus é batizado por João Batista. A Bíblia diz que quando Jesus está saindo das águas, 3 coisas acontecem. Primeira coisa, o céu se abre. Segundo, o Espírito desce e a voz de Deus brada dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se agrada. Todo lugar que Jesus está, essas 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito desce. E terceiro, a voz de Deus brada. Aleluia. Se Jesus está aqui, eu creio que ele está representado pelo Espírito Santo. Essas 3 coisas já estão acontecendo. Os céus já estão abertos, o Espírito já está se movendo e a voz de Deus já está bradando no nosso coração. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome santo do Senhor. Depois que Jesus Cristo é batizado, depois que o Espírito Santo repousa sobre ele, habilitando, qualificando, dignificando ele para o maior ministério de todos os tempos, maior que o ministério dos anjos, maior que o ministério dos patriarcas, maior que o ministério dos profetas, maior que o ministério dos juízes. Ele vem para cumprir, exercer o maior ministério de todos os tempos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que ele é levado pelo Espírito ao deserto e ele jejuma 40 dias e 40 noites, é tentado pelo diabo, vence o diabo pelo poder da palavra de Deus, e Jesus começa o grande ministério de itinerância. O jovem rabino da Galileia, aonde ele passava, na sua mensagem trazia o bojo, na sua mensagem trazia no centro da sua mensagem a luz para um povo que estava em trevas, o pão para o povo que estava faminto, a libertação para um povo que estava escravo. E quem já teve a experiência dele, com ele, levante a mão e glorifique o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 25, que quando Jesus inicia o seu ministério na terra, a uma grande multidão seguia o jovem rabino da Galileia. A Bíblia diz que uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão seguia Jesus. Uma grande multidão, todos queriam ver o jovem rabino da Galileia. Aonde ele passava, o cego enxergava, o coxo se levantava, os mortos ressuscitava, os leprosos eram purificados. Todos que vinham até ele, tocavam na barra das suas vestes, eram curados. E eu creio que ele está aqui nessa noite para operar aquilo que somente o poder dele pode fazer. Uma grande multidão seguia ele. Você pode ver isso na primeira multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação dos pães, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, seguiam a Jesus. Um contingente muito grande, aproximadamente 30, 40 mil pessoas queriam ouvir o jovem rabino, o Filho de Deus, o Filho por geração, o Verbo que tomou forma e habitou entre nós. Que coisa maravilhosa! Entre essa grande multidão que seguia Jesus, estão 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que seguia Jesus entre essa multidão era os busca-falhas, os fariseus, as autoridades do Sinédrio, a Suprema Corte dos judeus. Muitos iam apenas, aleluia, para tentar achar falha em Jesus, para tentar pegar Jesus de alguma maneira cometendo algum erro, para pé do que lhe acusar. Essa classe de pessoas sempre voltava decepcionada para casa, Bispo Edivaldo. A segunda classe de pessoa que seguia Jesus entre a multidão eram os curiosos. Aqueles, sempre tem os curiosos, né? Nunca muda. Sempre tem aquele que só vem na curiosidade de ver o pregador, de ver o pastor, de ver o cantor, de ver se vai acontecer alguma coisa. Sempre tinha os curiosos que ia nesse afã, nessa expectativa de ver algum milagre acontecer. Essa multidão também voltava decepcionada para casa. Mas a terceira classe de pessoa entre a multidão que seguia Jesus é a classe de pessoas que eu creio que está aqui nessa reunião nessa noite. Era os necessitados, era os pobres de espírito. Essa multidão, haja o que houver, voltava para casa dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e o Senhor visitou o seu povo. Se entrou aqui esta noite algum necessitado, se prepare. Necessitado não escapa do milagre dele, necessitado não escapa da mão dele, necessitado
necessitado, chama a atenção dele. Quantos estão chamando a atenção dele nessa noite com a sua adoração? Os necessitados. E Zaqueu estava entre essa classe de pessoas. A Bíblia começa a dar indicação da função, da classe social de Zaqueu. É interessante que a Bíblia diz: entrando Jesus em Jericó. Quando a Bíblia usa essa expressão, e entrando Jesus em Jericó, já abre uma janela aí, é uma oportunidade única que aquelas pessoas que estão em Jericó já estão tendo, porque Jesus nunca entrava numa cidade sem propósito. Haja vista que o seu ministério seria rápido, a sua igreja queria dar continuidade à obra da evangelização, à obra da salvação, à obra de fazer discípulo de todas as nações. Então cada vilarejo, cada rincão, cada vila, cada lugar que Jesus ia, era uma oportunidade única. Eu quero te dizer que você veio aqui essa noite e não fique pensando que é mais um culto, mais uma reunião. É uma oportunidade única, porque Jesus ainda está passando em Jericó. Quando nós nos reunimos aqui, Ele está passando, e é necessário entender esse passar dele. Quando Jesus entrava em alguma cidade, era uma oportunidade única. A Bíblia diz: e eis que estava ali um homem chamado Zaqueu, e este era dos principais dos publicanos e era rico. A Bíblia dá indicação da sua função. Ele era um maioral, ele era um superintendente, ele era um principal, era o chefe dos coletores de imposto. Não obstante ser coletor de imposto, ainda era judeu. Isso trazia uma revolta dos seus compatriotas muito grande, porque sendo ele judeu, ainda cobrava imposto dos seus concidadãos. Isso trazia um ódio muito grande no coração dos seus compatriotas. Mas o texto vai dizendo: e era rico. Mas a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Tem gente agora tão rico que está comprando um triplex. Tem gente tão rico que compra uma cobertura lá em cima, no 39º andar, e se joga lá de cima com bilhões de dólares na conta bancária. Tem gente dando tiro, conforme a gente vê no jornal, lá em Copacabana, lá no Leblon, dentro de triplex, dentro de apartamento luxuoso, porque não adianta o homem ser rico e não ter um encontro com Jesus. Porque rico para Deus não é quem tem muito dinheiro. Rico para Deus é quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem já tem o nome escrito no livro da vida, levanta a mão para adorar o Rei da Glória. Aleluia. Ele era rico, mas Zaqueu era rico, mas o vazio que havia na alma de Zaqueu, aquela riqueza não preenchia. Zaqueu era rico, era um dos homens mais abastados da sua época, mas aquela riqueza de Zaqueu não salvava ele. Aquela riqueza de Zaqueu não libertava ele, não transformava ele. Aquela riqueza de Zaqueu não mudava o vazio que ele sentia. Mas a Bíblia diz que Jesus está entrando em Jericó, e a Bíblia diz: e Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu entende que há uma necessidade de ver Jesus, e eu entendo uma necessidade. A maior necessidade hoje não é ver pregador famoso. A maior necessidade hoje das nossas reuniões não é ver cantor famoso. Estão pagando muito caro para pregador, estão pagando muito caro para cantor, e às vezes nessas reuniões Jesus está bem longe de lá. A maior necessidade hoje da igreja é ver Jesus. Aleluia. É ver Jesus. Porque quando muita gente vê pregador e volta para casa e continua no mesmo pecado. Tem gente que vê cantor, sai daqui para São Vicente. Tem gente que sai daqui lá para São Paulo para ver cantor, cantora, mas volta da vida falida, destruída no mesmo pecado, na mesma prostituição, na mesma derrota. Mas quando o homem vê Jesus, lembra de Isaías? Lembra de Isaías no capítulo 6? No ano que eu vi, aleluia, no ano que morreu o rei Uzias. O que foi que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor. Eu não vi pregador, eu não vi rei, eu não vi ninguém. Eu vi o Senhor assentados. Foi o suficiente para Isaías ser confrontado e mudou a sua situação naquele dia. A nossa situação muda quando nós temos um encontro com Ele. E a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura e a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. Qual é a multidão que está te impedindo
impedindo de ver Jesus. Nós estamos ao apagar das luzes dessa dispensação. A volta de Jesus é eminente no sentido profético. A volta de Jesus se aproxima no sentido histórico. A parousia, a descida dele corporal, literal nas nuvens para chamar a igreja, para habitar com ele nos céus para sempre, está se acontecendo. E essa geração parece que está com os olhos abertos, mas está com os olhos fechados. Mas Deus ainda está dando oportunidade dessa geração. Sabe o que é que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Aconselho que compre de mim colírio para ungir os teus olhos para que veja. Aquela igreja pensava que estava vendo, não estava vendo nada, ela estava seca, mas Jesus ainda está dizendo: ei, Zaqueu, compra de mim colírio para ungir os teus olhos para você ver a glória. Aleluia. Quantos já receberam esse? Quantos olhos tem ungido aqui? Quantos olhos já foram ungidos aqui? Levante a mão para adorar o Rei da Glória nessa noite. É interessante que Zaqueu queria ver Jesus, e a primeira coisa que Jesus faz quando entra em Jericó, a Bíblia diz que Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Jesus sempre sabe aonde tem alguém desejoso de ver ele. Eita, coisa linda! É diferente o crente que vem para a igreja ver Jesus. Ah, meu Deus do céu, 5 horas da tarde, a mulher diz assim: hoje está ficando doido, homem, que negócio é esse? 5 horas da tarde, tu já está passando o terno, tu já está passando a calça. Ô mulher, que negócio é esse? Ainda é 5h30, lá na Fonte de Água Viva o culto só começa 8 horas. Ela fala assim: é porque eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. É diferente. Zaqueu estava desejoso de ver Jesus. Aleluia. E Jesus sempre acha, Jesus sempre sabe aonde tem alguém desejoso de ver ele. Aleluia. Eu quero dizer que se você veio aqui essa noite desejoso de ver Jesus, ele já te viu, ele já te contemplou. Aleluia. O Salmo 113, verso 5 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver os céus e a terra, que levanta o pequeno do pó e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. O nome dele é Jesus de Nazaré, ele é o próprio Deus. Aleluia. A Bíblia diz: quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver os céus e a terra. Você não entendeu? Quando eu, Israel, corrupto, mortal, pecador, falho, quero ver os céus, eu olho para cima, mas esse Cristo, esse Deus é tão grande que quando ele quer ver os céus, ele olha para baixo. Eita, levanta a tua mão para adorar. Não perde tempo não, é a palavra de Deus. Eu sou só o cano por onde a água está passando, eu não sou nada não. Ele se inclina para ver os céus, o céu atmosférico, o céu hemisférico, o céu dos céus. Que coisa linda. São 3 céus que ele olha para baixo para ver: o céu onde os pássaros e as nuvens voam, onde está o oxigênio. O segundo céu é o céu estrelar, onde estão as galáxias, as nebulosas, os planetas que ele criou pelo poder da sua palavra. E o terceiro céu é o céu imarcessível da glória de Deus, onde está aquele que dá ordem, não recebe ordem, faz o que quer, com quem quer, na hora que quer, mata, dá a vida, abate quem quer, exalta quem quer, levanta quem quer, e operando ele, quem impedirá? Levanta a tua mão para adorar o Rei da Glória. Porque, ei, se ele quiser, ele tira o oxigênio do nosso pulmão e amanhã nós está morto. Quem permanece para sempre é ele. É ele que subsiste para sempre. E a Bíblia diz que Jesus olha para cima, lá está Zaqueu. Zaqueu, você não escapou não. Valeu a pena o esforço, valeu a pena subir na árvore. Mas o convite de Jesus é esse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que do lado do fora a multidão começa a murmurar. Sempre tem a murmuração, sempre tem a multidão do inferno. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando Jesus entrou na tua casa? A murmuração, a multidão do inferno do lado de fora ficou dizendo: ih, amanhã está fumando de novo, amanhã está bebendo de novo, amanhã está se prostituindo de novo, amanhã está na boca de fumo. A multidão ficou do lado de fora. Que negócio é esse de entrar na casa de publicano, na casa de pecador? Ei, enquanto a multidão está falando de Zaqueu do lado de fora, Jesus está pregando do lado de dentro. Eita, coisa maravilhosa. Pode deixar o diabo falar de você, falar que você não é crente, falar que você é mentiroso, que você é hipócrita. O que interessa é o que Jesus está fazendo dentro da tua casa. Ele conhece o nosso coração. Enquanto a multidão está falando de Zaqueu do lado de fora, do lado de dentro Zaqueu
Zaqueu está se arrependendo. Enquanto as pessoas estão falando de nós, eles nem imaginam a obra que Jesus está fazendo aqui dentro. Enquanto eles estão murmurando de Zaqueu, Zaqueu está dizendo: Senhor, desculpa, eu vou interromper a mensagem só um pouquinho, Rabi da Galileia. O que foi, Zaqueu? Hoje, se tem um defraudado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus deve ter pensado, está melhorando. Jesus continua pregando, daqui a pouco Zaqueu diz: Jesus, interrompe. Zaqueu interrompe o silêncio de Jesus mais um pouquinho e diz: Jesus, só um minuto. Mas Zaqueu, calma aí, Jesus, só um pouquinho. A mensagem está tão forte que eu estou sendo confrontado aqui, não tem. Quando Jesus começa a falar, não tem jeito, a alma salteia na presença dele. Zaqueu interrompe o silêncio de Jesus: Jesus, só um pouquinho. Hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus falou: é o suficiente. O testemunho de 2 é verdadeiro. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem se perdeu, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eita coisa linda! Quem já foi achado por ele aqui? Quem já foi achado por ele? Quem já foi achado por ele? Lembra onde você estava? A mão dele foi lá. Lembra onde você estava perdido? Você estava nas trevas. Alguém olhava para você e dizia assim: esse não sai da cadeia mais. A juíza nem vai bater mais essa vara. A juíza te esqueceu. Mas a mão de Jesus foi lá, porque o homem pode estar perdido no fundo do inferno. Não tem prisão do inferno, não tem treva do inferno que os olhos de Jesus não enxerguem o homem. Levanta a tua mão para adorar o Rei da Glória. O homem se perdeu. Lembra do que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1? O homem que Deus criou à sua imagem e semelhança se perdeu. O projeto primário foi quebrado lá no Éden. Nunca foi projeto de Deus. Olha, quando Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, Deus não colocou ele dentro de uma prisão. Quando Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, não tinha no jardim do Éden hospital, não tinha Santa Amaro, não tinha casa de saúde, não tem hospital psiquiátrico. Lá no Éden não tinha polícia civil, não tinha a polícia científica. Este era o projeto primário de Deus para o homem. Era que o homem vivesse no paraíso para sempre. Mas um projeto primário foi quebrado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 versículo 26: e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo 27 diz: e criou Deus o homem. São 2 processos diferentes. Primeiro Deus fez, depois criou. Primeiro Deus fez, depois criou. Primeiro Deus fez. Fazer vem do verbo asa no hebraico, fazer a partir de uma matéria-prima existente. Deus cria o homem a primeiro da terra original, da terra virgem, do barro vermelho do Éden. Deus desce perto do rio Tigre ou do rio Eufrates e mete a mão. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Parece que vejo o bispo Edivaldo. Deus passando pelo primeiro céu, que é o céu imarcessível da sua glória. Deus passa pelo céu estrelar, passa pelas galáxias, chega no céu atmosférico. Meu Deus do céu, a terra está um caos, está tudo escuro. E Deus dá um grito assim: haja luz! E a luz aparece. Que coisa extraordinária. Aí a Bíblia diz que Deus começa a fazer as coisas de cima e as coisas de baixo. É interessante que em Gênesis capítulo 1, antes do homem ser criado, antes de Deus criar as coisas de baixo, Ele cria as coisas de cima. A Bíblia diz que no primeiro dia Ele criou as coisas de cima, depois as de baixo. Primeiro as de cima, depois as de baixo. Vai ver no campo da criação, você vai ver Deus criando primeiro lá, depois aqui. Primeiro lá, depois aqui. Primeiro lá. Eu vou repetir para você dar uma glória. Primeiro lá, depois aqui. Primeiro lá, depois aqui. Aí Jesus vem e diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando primeiro lá, depois aqui. Primeiro lá, depois aqui. Primeiro lá. Quem está buscando o reino, levanta a mão para adorar o Cordeiro de Deus. Aí no sexto dia, Deus desce lá perto do rio Tigre ou do rio Eufrates, os 4 braços de rio que regavam o Éden, o rio Pison, o rio Gion, o rio Dequel, o rio Eufrates. Deus desce lá, aí mete a mão. Você acredita que a mão de Deus foi lá no barro lá e fez a gente desse barro aqui que Ele lavou com o sangue do Filho dele? Aí Deus mete a mão lá, aí diz: e façamos o homem. Fazer vem do verbo asa, fazer a partir de uma matéria-prima existente. Deus pega e vai dando forma, vai dando forma, vai dando forma. Eu vou repetir para você adorar. Deus vai dando forma, vai dando forma, vai dando forma. Eu não sei o que está deformado na tua vida, na tua família, no teu casamento, mas Deus está dizendo: eu vou dar forma, eu vou dar forma, eu vou dar forma. A Bíblia diz que Ele começa a dar forma, e depois que o homem está feito, aí entra o versículo 27
27. E criou Deus. Criou vem do verbo bara no hebraico, fazer do invisível, fazer daquilo que é abstrato, fazer daquilo que é metafísico. Deus vai lá no boneco que ele fez e agora ele vai criar. Deus faz primeiro do barro, depois Deus tira algo que tem dentro dele e faz assim, ó. Deus faz, depois cria. Deus faz, depois cria. Ele vai lá nas narinas dos homens e faz assim, ó. E Adão se levanta. E Adão se levanta. Você não está entendendo? Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Estou tomado aqui, a ciência Deus está dando aqui. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus sopra na narina do homem o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. É interessante, aleluia, que aleluia, dentro do Adão Deus coloca uma composição dele dentro do homem. Você não está do lado só de um pedacinho de carne, não. Você está do lado de alguém que dentro dessa pessoa tem parte daquele que habita lá no trono. Dentro de você tem um espírito de fôlego de vida que ele colocou. É por isso que você sente vontade de adorar. É por isso que você sente vontade de profetizar. É porque o espírito dele está dentro de você. Quem tem o espírito dele, levanta a mão para adorar o Rei da Glória. Deus faz o homem, depois cria. Aí Deus faz, a Bíblia diz assim, Bispo Edivaldo, a Bíblia diz assim: e plantou Deus um jardim do Éden. Olha que coisa linda. Os animais ele faz com os animais, as águas, os peixes das águas, ele diz água produza. Quando é para criar as ervas do campo, ele diz terra produza. Mas quando é para o homem, ele tem o cuidado de plantar um jardim no Éden. Para mim e para você é de, olha como ele nos ama. Olha como ele nos ama, que coisa maravilhosa. Os peixes ele diz, passa por aí. A terra, as plantas, as árvores, ele falou terra produza. Mas quando foi para o Kéter, a coroa da criação, ele se juntou com a Trindade e disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e plantou um jardim no Éden. Agora Adão e Eva estão desfrutando do melhor de Deus. Tudo que Deus sonhou para a criatura mais linda que ele criou, para o Kéter, para a coroa da sua criação, estava tudo ali. E aí Deus faculta, Deus otorga, Deus dispensa autoridade. Deus diz assim, olha, eu não fiz vocês só para ficar aqui comendo, não, só para ficar desfrutando, não. Domine sobre as aves do céu, domine sobre os peixes, domine sobre as árvores, sobre os répteis. Deus nos encheu de autoridade. Você vai sair daqui nessa noite cheio da autoridade de Deus. Aleluia. O homem perdeu a autoridade que Deus lhe deu. Lembra? Quando o homem pecou, ele perdeu a autoridade. O filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Primeiro o homem se perdeu, depois ele perdeu aquilo que Deus deu para ele. E a primeira coisa que o homem perde é o quê? A autoridade que Deus deu para ele. Lembra de Jó capítulo 1? De onde vem Satanás? E Satanás diz de rodear a terra e passear por ela. Quando o homem pecou, ele abriu uma procuração, ele deu direito a Satanás para governar esse mundo. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. A autoridade não está na potestade. A autoridade deste mundo não está sobre principado, potestade, dominação. A autoridade não está sobre o macumbeiro. A autoridade não está sobre o bruxo. A autoridade está na mão da igreja. Ele disse assim, ele devolveu a autoridade. Ele disse assim, aleluia. Ele disse para o discípulo em Lucas capítulo 10, se não me falha a memória, ele disse assim, eis aí vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quando ele ressuscita, aleluia, quando ele ressuscita em Mateus 28:18, ele diz, agora, aquela autoridade, aquele poder que o homem perdeu, está na minha mão. Ele diz, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Só quem tem essa autoridade, só quem tem essa autoridade levanta a mão para adorar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma palavra de devolução, é uma palavra de restituição. A outra coisa que o homem perdeu foi a comunhão, foi a paz. Aleluia. Quando eles pecam contra Deus, Gênesis capítulo 3,
Fala da queda do homem e da mulher, exatamente isso. A queda, porque Adão e Eva foi criado em estado de santidade absoluta, diferente de nós, pecadores, que a nossa santidade é progressiva. O apóstolo Paulo disse: quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Efésios capítulo 4, Paulo fala que nós estamos caminhando para a varonilidade de Cristo, para a estatura de varão perfeito. É uma santidade progressiva, mas Adão e Eva não, foram criados em um estado de santidade absoluta, de maneira que toda viração do dia Deus descia e aquela santidade aproximava Deus de Adão e Eva, aproximava Eva e Adão de Deus. Mas quando eles pecaram, que Deus desceu no jardim do Éden, a Bíblia diz que agora eles estão com medo de Deus. É isso que o pecado faz, ele quebra a comunhão, ele quebra a paz. Pode ver, quando a pessoa entra no caminho do pecado, ele já se afasta da comunhão, ele já se afasta de tudo, ele se afasta da igreja, porque o pecado faz isso, ele quebra a comunhão. E quando Deus desce no jardim do Éden, Deus grita: Adão, aonde está? Adão estava atrás da folha de figueira, escondido atrás da folha de figueira. O que tem de gente atrás da folha de figueira? Tem pessoas que acham que se escondem de Deus, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Aleluia. O homem pode se esconder do pastor, o homem pode se esconder da mãe, o homem pode se esconder do pai, o homem pode se esconder de todo mundo, mas dos olhos de Deus, como chama de fogo, ninguém se esconde. Eita, coisa maravilhosa. Aí Deus começa a aplicar a sentença. Deus aplica a sentença sobre a mulher: aumentarei as tuas dores de parto. Deus aplica a sentença sobre Adão: a terra te produzirá espinhos e vai te ferir. Deus aplica a sentença sobre a serpente: tu vai andar todos maldita serás dentre todas as animarias do campo, no teu ventre se rastejará. Olha a consequência que o pecado trouxe, tanto para a natureza como para o homem. O homem quebrou a paz, o homem quebrou a comunhão, mas Jesus veio devolver a paz, a comunhão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O profeta Isaías se levanta e diz no capítulo 9 e versículo 6: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quando a Bíblia fala de menino, fala da natureza humana. Quando fala de filho, fala da natureza divina. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele veio para restabelecer a paz que o homem perdeu lá no Éden. Paz com Deus, paz com Deus. Não adianta o homem ter paz com seu semelhante e não ter paz com Deus. O apóstolo Paulo toma a palavra e diz: agora, por causa de Cristo, temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 14 versículo 27, Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quem já tem essa paz com Ele? Quem já tem essa paz com Ele? Quem já tem essa paz? Levanta a tua mão, diga alguma palavra de agradecimento, diga alguma palavra que engrandece o nome dEle nessa noite. Ele veio para restabelecer a paz. A outra coisa que o homem perdeu, a outra coisa que o homem perdeu foi as vestes espirituais, as vestes de glória que ele tinha lá no Éden. Perceba que antes do pecado, Adão e Eva não tinham vergonha um do outro e não tinham vergonha de Deus, porque havia uma veste espiritual de santidade absoluta que cobria eles. Havia uma veste espiritual, havia uma veste de glória que cobria o primeiro casal lá no Éden. Mas quando eles pecou, essas vestes foi rasgada. Mas Jesus também veio para devolver as vestes que o homem se perdeu lá no Éden. Depois que o homem foi expulso do Éden, a Bíblia diz que Deus matou um animal. Eles estavam tentando se vestir, Bispo Divaldo, de folha de figueira. Cozeram as folhas de figueira e se vestiram. Tem gente que acha que pode se vestir através dos recursos do mundo de hoje. Tem gente que vai para o espiritismo achando que vai se vestir. Tem gente que vai para a macumba achando que vai se vestir. Tem gente que acha que vai se vestir no candomblé, no panteísmo, no rosacrucianismo. Tem gente que acha que vai se vestir usando os recursos desse mundo, mas só quem veste o homem é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que veste o homem. Oh glória! A Bíblia diz que Deus mata um animal e da pele do animal Deus faz vestes para Adão e Eva se vestir. Que coisa maravilhosa! Ali já apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que com seu sangue iria nos cobrir da nossa vergonha, da nossa nudez espiritual. E lá em Apocalipse
Jesus diz de novo para a igreja de Laodiceia: você diz que está vestida, mas na verdade você está nua. Jesus diz: aconselho que compre de mim vestes salpicadas de sangue, para que cubra a tua nudez. Ele devolveu as vestes. Quem está vestido faz algum tipo de barulho para adorar o Rei da Glória. Alabrachando, é só a Bíblia. Eu não sei fazer movimento não. Avivamento não é movimento, avivamento é palavra. Aleluia. Se essa geração viesse para a igreja para ouvir palavra do que se emocionar, nós teremos mais convertido do que emocionado. Aleluia. Hoje tem muito emocionado e pouco convertido. Por quê? Porque o povo quer movimento, mas antes do movimento vem o avivamento. É avivamento que gera movimento. Eita coisa extraordinária. Jesus devolveu as vestes. Jesus devolveu as vestes. A outra coisa, Bispo Edivaldo, para finalizar, me perdoe porque eu estou passando um pouco do horário, mas a Bíblia Sagrada diz que o homem perdeu o caminho, o homem perdeu a comunhão, Jesus devolveu. O homem perdeu a paz, Jesus devolveu. O homem perdeu as vestes espirituais, Jesus devolveu. O homem perdeu a comunhão, perdeu a santidade, Jesus devolveu. A santidade, quando ele diz em João capítulo de número 17: e eu me santifico por eles. João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele devolveu a santidade. É esta palavra que nos santifica, é essa palavra que nos separa do mundo corrupto que jaz no maligno. Jesus devolveu. Mas o homem também perdeu o caminho. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia ainda diz que quando Deus expulsa o casal do jardim do Éden, Deus coloca 2 querubins com a espada de fogo na porta do jardim do Éden, guardando o caminho da árvore da vida. O homem perdeu o caminho da árvore da vida, agora já era, agora ele é pó e ao pó voltará. Aí Jesus se levanta em João 14:6 e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Vai dando glória a Deus aí, porque ele devolveu. Ele diz: eu sou o caminho. O homem perdeu o caminho da árvore da vida, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E lá em Apocalipse ele diz que quem vencer vai comer da árvore da vida, vai entrar na cidade santa pelas portas, vai comer o maná escondido, vai comer da árvore da vida. Quem é que vai comer da árvore da vida? Levanta a mão para adorar o nome do Senhor. Pastor Ilquia já prepara o louvor. Meu Deus do céu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Eu quero que você levante a sua mão por um minuto. Por um minuto. Eu sei que é Bíblia, eu sei que é gostoso, a gente fica encantado em ouvir a palavra do Todo-Poderoso, mas levanta a sua mão e celebre a tua salvação por um minuto. Todo mundo com a mão levantada celebrando a salvação. Só quem estava perdido, levanta a mão. Só quem estava perdido e foi achado por ele, levante a mão para adorar o nome santo do Senhor. Levanta a tua mão, não abaixa não. O preço foi caro. O homem perdeu o paraíso. O homem perdeu o paraíso, mas Jesus devolveu. O homem perdeu o paraíso, mas Jesus devolveu. O homem perdeu a casa original, mas Jesus devolveu. O homem perdeu o paraíso, mas Jesus devolveu. Quando o ladrão estava na cruz, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele devolveu. Ele devolveu. Levanta a tua mão, porque o Filho do Homem veio buscar. O Filho, pode começar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Abracamarrácia, levanta a tua mão para adorar a presença dele. Ele te achou, ele me achou, e hoje a salvação veio à nossa casa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Vamos ficar de pé para celebrar nossa salvação. Aplauda o nome do Senhor, aplauda, glorifique. Vamos adorar Jesus, meus irmãos. As horas se foi, eu tive que pregar Vamos que nem metralhadora. Jesus. Eita Deus. Não entendo o meu próprio agir. Oh glória. Eu sinto a graça. Obrigado, Jesus. O que seria de mim, Deus? Meu Deus. Não entendo o meu próprio agir. Você pode cantar isso? Quantos reconhecem?
Celebra a tua salvação. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Não se renda jamais. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, Jesus, seja bem. Pois o bem é assim que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu, tu és o meu, tu és o meu, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se Ele estiver em você, eu sei, vencemos o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu. Quem pode levantar a mão ao céu? Bendito é o nome do Senhor. Oh, Jesus. Mantenha a adoração. Pastora Célia, Nildinha. Vai louvando, vai louvando. Oh, e eu passo a ser ato profético. livre pra viver. Você vai passar aqui e vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom? Vai passar aqui, ela vai ungir você. Toda igreja. Todo meu ser. Passa aqui, venha vindo os irmãos. E você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é a primeira pessoa? Vem. Toda igreja, passa aqui, ó, e declare: eu e minha casa. Microfone. O Espírito sou a mina xandara. Quantos podem levantar a mão para abaixa um pouquinho. Irmãos, me dá outro microfone. Eu quero fazer um ato para isso. É campanha que eu estou, e é isso aqui que eu quero, em nome de Jesus. Você vai passar aqui, vai receber um. Pode até mudar a série aqui, ó. Fica aqui assim. Isso, obrigado. Todo cuidado é pouco. Vai passar aqui e decretar mesmo com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Zaqueu foi ao encontro de Jesus e Jesus foi até a casa dele e salvou ele e a casa. Então você veio ao encontro de Jesus. Jesus vai junto com você, espiritualmente falando. Me dê outro microfone, por favor. Pega o teu microfone, o que? Vai cantando. Vê se tem som. Aqui no Gil. Eu e a minha casa. Mão erguida com fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Segura tu, Célia. Nildinha, unge você. Bota o microfone para eu falar. Vamos lá. Todo mundo crendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Já vai para o seu cantinho. Os irmãos vão adorando aí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Decreta. É isso aí, irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale com fé, com fé. Já vendo isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo diz amém aí, firme, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Isso, Senhor. Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Creia, meu irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Isso. Estou sentindo firmeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Isso aí. É no nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Creiam. Os irmãos podem adorar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus eu creio. Tu és santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que outra palavra se faz necessária para te descrever? Irmãos, não tenha pressa, ao tá Senhor. Bom? Fica tranquilo. Tu és santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu és santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Procuro palavras pra te descrever. Espírito. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao E Senhor. pra te descrever. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tu és santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha. Tu és santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Procuro palavras. Eu e minha casa serviremos pra ao te Senhor. descrever. Espírito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Creia tão somente. Eu e minha casa serviremos ao Amigo, Senhor. abrigo, renovo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Jesus. De Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que fala comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia tão somente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Creia tão somente, Minha casa Carlito. serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Creia, meu irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Eu Senhor. ouvirei vocês aqui contar o testemunho. Amém, Mike. Deus abençoe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha. Amém, Edenilton. Que bênção, hein? Eu Creia e minha tão casa somente. serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está profetizando, hein?
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor até a 4ª geração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meu irmão. Que bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó, aos músicos, todo mundo falando. Todo mundo. Só não vai falar quem não pode mesmo. É criança, mas... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia. Profetiza, Eu e minha irmão. casa serviremos ao Senhor. Profetiza. Quantos creem assim podem aplaudir Jesus Cristo? Isso, meus irmãos. Mais forte, vamos aplaudir. Se alegre no Senhor. Ao Senhor. Oh, aleluia. Mais um louvor. Vamos louvar. Tem tempo ainda. Os irmãos ficam de pé adorando Jesus. Vamos lá, irmãos, adorar Jesus, que Ele é bom. Irmãos, quanto foram edificados com a palavra do Senhor? Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem pediu pra Deus? Quem conhece? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Pastora Cosmira, me ajuda aqui. Se prepare. Diga a ele, já ouviu? E não mandou ninguém, diga. E não mandou ninguém. Ele mesmo veio. É real sua presença aqui neste lugar. Diga. E quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. E quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Por quê? Porque ele veio saltando perante. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, eu sinto ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado porque ele veio. Sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui porque ele veio. Sinta ele aqui. Eu sinto ele aqui porque ele veio. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Porque ele veio.
você. Avisa que tem açaí. Glória a Deus. Meus irmãos, sente um pouquinho aí. Um pouquinho. Deus abençoe.